Se paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Ainda bem que a nossa alegria não depende do futebol, né? Eu quero dizer para você, a nossa alegria, ela não vem do futebol, ela não vem da política, ela vem do trono do Todo-Poderoso, amém? É de lá que vem a alegria do crente. O crente é aquele que está sorrindo quando todo mundo está chorando. Por quê? Porque a presença de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Então nós podemos sorrir quando tem gente chorando, quando tem gente reclamando, a gente sorri. Não porque você está sorrindo, porque tem um Deus na minha vida que é Deus. Irmãos, dá para sorrir tendo um Deus todo-poderoso do seu lado? Então sorria. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, crente tem preocupação? Às vezes a gente tem preocupações de ordem financeira. Quem tem preocupação de ordem financeira às vezes aí? Preocupações com dinheiro, com questões relacionadas a dinheiro. Às vezes a gente tem preocupações de ordem familiar, né? Quem é pai às vezes está preocupado com o filho. Quem é filho às vezes está preocupado com o namorado, com a namorada. Enfim, quem é avô está preocupado com os netos. Às vezes temos preocupações relacionadas ao nosso emprego. Se vamos chegar lá, vamos encontrar aquela pessoa lá que está nos perseguindo, que está afrontando a nossa fé, ou se nós vamos chegar lá naquele emprego e a gente não vai conseguir desenvolver o trabalho como a gente gostaria. Enfim, a gente tem tantas preocupações se o Brasil vai ganhar, vai perder. Agora não tem mais essa preocupação, porque a gente sabe que ele já encerrou a sua caminhada na Copa, mas são tantas preocupações, e em meio a tantas preocupações, a gente, como servos de Deus, a gente tem que saber definir qual é a mais importante, quais são as preocupações essenciais da nossa vida. Quando Jesus fala aos seus discípulos lá em Mateus 6, ele diz: não andeis ansiosos quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao beber. E ele faz aquela explanação linda, maravilhosa, falando dos lírios do campo, né, que nem Salomão conseguiu se vestir com tanto resplendor como eles existem, como uma erva que está no campo e que hoje existe, amanhã lançada no fogo não existe mais. Ele falou assim: os passarinhos que não plantam, não guardem celeiros, o Pai cuida de todos eles, e as coisas que vocês necessitam, o Pai sabe que vocês necessitam. Então Jesus está começando a dizer assim, está falando assim: vocês têm muitas preocupações com coisas que vocês não deveriam estar muito preocupados. E aí ele diz, lá em Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é que às vezes a gente está tão preocupado demais com coisas que Deus vai acrescentar. A gente está preocupado com coisas que são acréscimos, e às vezes deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente é essencial, que realmente é fundamental. E uma das coisas que é fundamental, é uma preocupação que precisa ter no meu coração e no seu, é o que está aqui no Salmo 95, né? Salmo 95, hoje nós vamos pregar sobre esse salmo, vamos falar sobre esse salmo, um salmo de Davi. O Salmo 95, ele tem ali 11 versos, né? Porque Salmo ele não tem versículos, ele tem versos, porque são livros poéticos, né? Então são versos. Então o Salmo 95 ele tem 11 versos, e aqui Davi ele traz algumas coisas assim muito interessantes para nós nessa noite. E começa o Salmo assim. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse:
é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém, igreja? Irmãos, o Salmo 95, se você for lá em Hebreus 4, 7, você vai descobrir que é um salmo de Davi, porque o escritor de Hebreus, ele menciona exatamente essa fala de Davi, quando ele disse: hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E ele faz menção do nome de Davi, trazendo, vamos dizer assim, evocando essa afirmação de Davi lá em Hebreus, para que o povo que estava recebendo a carta ali, endereçada aos hebreus, pudesse entender que muitas vezes o problema do homem em não estar vivendo o que Deus quer é a dureza do seu coração. Então Deus, ele quer trabalhar, Deus quer fazer, mas muitas vezes o nosso coração se endurece. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas esse salmo aqui é um salmo que ele se divide em duas situações. A primeira situação fala do chamado do justo, do adorador, do servo de Deus a adorar ao Senhor, a ofertar a Deus uma adoração sincera, alegre, vibrante, uma adoração devotada ao Senhor, com a intenção de exaltá-lo como a rocha da nossa salvação, a rocha da nossa salvação, como Deus grande, que fez a terra, que criou o mar, que criou as águas do mar, que fez todas as coisas, e que é um Deus que, apesar de ser todo poderoso, ele se apresenta como pastor na vida do seu povo, tratando o seu povo como ovelhas do seu pasto, como ovelhas da sua mão. Então a primeira parte do salmo é uma chamada à adoração, é uma chamada a se colocar diante de Deus e adorar ao Senhor. A segunda parte do salmo é um alerta histórico sobre o perigo da desobediência. Ao mesmo tempo em que você é chamado a adorar, a reconhecer quem Deus é na sua vida, você precisa estar atento e alerta para não cair no pecado que aqueles que viveram antes de você caíram e ficaram no meio do caminho. Então ali no final do salmo, os últimos 3 versículos, fala do povo que foi chamado por Deus para adorá-lo no deserto, mas o povo foi desobediente, o povo caiu diante do Senhor porque desobedeceu a Deus, errou de coração e acabou ficando no meio do caminho. Então nós, irmãos, temos que ter uma preocupação essencial. Sabe qual é? Está aqui no versículo 2: apresentarmos-nos diante do nosso Deus. Amém? Fala para o seu irmão: e você precisa se apresentar a Deus. Irmãos, o exercício da vida cristã é um exercício diário de constantemente nos apresentarmos ao Senhor, constantemente nos apresentarmos a Deus, nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, mas também nos momentos de vitória, nos momentos de celebração, num momento para chorar, dizer: Senhor, eu estou chorando, porque o momento é difícil, porque o momento é de dificuldade. Num outro momento é para se alegrar, dizer: Senhor, eu estou feliz, porque o momento é de vitória. Mas acima de tudo, nós temos que nos apresentar a Deus em todo o tempo, como adoradores, para buscarmos, irmãos, não somente o favor de Deus, não somente a vitória de Deus, não somente agradecer, mas para buscar, acima de tudo, um relacionamento íntimo e profundo de amizade com o nosso Deus, um relacionamento íntimo e profundo de amizade com o Senhor. Por quê, queridos? Porque é dentro desse relacionamento íntimo e profundo de amizade com Deus que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. Às vezes tem pessoas que estão sem sentido na vida porque não estão vivendo em intimidade com Deus, para que Deus possa apontar a direção, para que Deus possa mostrar para onde ela deve caminhar. É dentro desse relacionamento íntimo e profundo com Deus de amizade que nós vamos encontrar forças para resistir às tentações, para vencer as dificuldades, para vencer, irmãos, os embates espirituais que vêm contra a nossa vida, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais, que atuam todos os dias, trabalhando, tramando, para tentar nos destruir.
mas quando a gente está pertinho de Deus, a força, o poder para vencer não faltará. É dentro desse relacionamento íntimo e profundo, de intimidade, de amizade com Deus, que nós vamos receber a capacidade vocacional para desenvolver o chamado que Ele nos deu. Porque todos nós que estamos aqui, eu não sei quantos já descobriram qual é a sua vocação, o seu chamado, mas nós temos um chamado. Nós temos chamado, nós temos vocação, nós precisamos servir ao Senhor com aquilo que Ele nos entregou. Por isso tem a parábola dos talentos, né? Que a um Deus deu 5, a outro Deus deu 2 e a outro Deus deu 1 talento. E aqueles que usaram seus talentos, multiplicaram seus talentos, receberam mais talentos, né? Mas aquele que escondeu seu talento, além de não receber nada, ainda foi tirado para fora, e o talento dele foi entregue ao outro. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que no reino de Deus a gente precisa ser produtivo. Amém, irmãos? A gente precisa ser produtivo para Deus, mas como? Estando na presença de Deus, buscando a Deus, apresentando-se a Deus constantemente. É dentro desse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor que a gente vai ser curado, irmãos. Que nós seremos curados das nossas feridas, das nossas machucaduras, porque muitas vezes os crentes estão machucados, estão feridos. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: nós como crentes somos mais feridos, nós como cristãos somos mais feridos do que aqueles que estão sem Cristo lá fora, muitas vezes, porque nós caminhamos na contramão do mundo. Ou seja, o desprezo, a rejeição, a discriminação, o preconceito, muitas vezes se manifesta de uma maneira muito mais intensa contra nós. Por quê? Porque estamos vivendo dentro de uma visão de vida que não é a visão que a terra, que o reino da terra está priorizando em viver. Então você começa a viver situações de se sentir muitas vezes desprezado, rejeitado, ferido com palavras, com atitudes de pessoas, e isso machuca a gente não somente por fora, mas machuca a gente por dentro. E aí a gente fala: mas aonde que está a cura? A cura está na presença de Deus. A cura está em estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, Ele nos cura. Quando nos apresentamos a Ele em adoração, Ele nos cura. Irmãos, nós temos que nos apresentar ao Senhor todos os dias, porque quando estamos machucados, quando estamos doentes, nós podemos ser curados por Ele. Eu falei na sexta-feira aqui sobre um pedaço da mensagem, foi sobre adoração, e eu mencionei aqui o leproso, que está citado lá em Marcos capítulo 1, que aquele leproso, ele era um homem que estava afastado de todo mundo. Como leproso, ele tinha que viver fora dos muros da cidade. Ou seja, um leproso, ele não tinha vida social, ele não podia pensar em casamento, ele não podia pensar em muitas coisas que as pessoas normais que não tinham a lepra podiam pensar. Ele não podia sonhar em ter uma esposa, em ter filhos, em ter casa, em ter um relacionamento com as pessoas, porque ele era leproso. Então havia um peso sobre a vida dele, imposta por uma doença incurável da época, e também havia um peso nos ombros dele, nas costas dele, um peso emocional de rejeição, porque o leproso, além de não poder se relacionar com ninguém, ele tinha que ficar a 100 metros das pessoas e dizer: impuro, impuro sou. Ou seja, ele tinha que ficar declarando em alta voz que ele era impuro, ou seja, que ele tinha um problema de lepra e que ninguém podia se aproximar dele, né? Então havia um peso emocional, havia um peso imposto pela doença. Tudo isso estava sobre os ombros daquele homem, mas mesmo com lepra, com um peso emocional da humilhação, do desprezo das pessoas, ele estava adorando a Jesus. A Bíblia diz que ele foi e adorou ao Senhor. Ele chegou diante do Senhor Jesus e o adorou. Leproso, rejeitado, desprezado, com muitos problemas na vida, mas ainda com o coração adorador. É como se ele chegasse assim e dissesse: Senhor, estou leproso, estou na pior, ninguém me quer, ninguém me olha, ninguém me valoriza, mas eu ainda estou na tua presença. Eu ainda estou na tua presença. Eu ainda creio que vale a pena adorar a Deus.
Eu ainda creio que vale a pena se humilhar diante do Senhor. Eu ainda creio que vale a pena se apresentar diante do Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite. Eu não sei quais são os seus problemas. Talvez você não tenha a metade dos problemas daquele homem. Mas eu quero perguntar, você ainda crê que vale a pena se apresentar diante de Deus? Irmãos, aquele homem, ele se apresentou diante do Senhor com lepra, ele se apresentou diante do Senhor doente, mas ele saiu da presença do Senhor curado. Por isso eu quero dizer para você, querido, quem se apresenta diante de Deus doente, pode sair curado, pode sair livre do seu problema. Estou com problemas, mas estou na presença de Deus. Estou com dificuldades, mas estou me apresentando a Deus com as minhas dificuldades. Porque às vezes nós ficamos meio que inventando desculpas para não nos apresentarmos a Deus. O convite do Salmo é: vinde, cantemos, adoremos, apresentemo-nos diante do Deus que é a rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos, louvemos, adoremos ao Senhor. E muitas vezes parece que viver essa realidade na vida de muitas pessoas é uma dificuldade muito grande. E nós temos que nos apresentar dentro desse propósito de vivermos um relacionamento íntimo com o Senhor. Temos que nos apresentar, irmãos, humildemente na presença de Deus, para falar das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos lamentos. Crente tem lamentos, irmãos? Quem escreveu esse salmo foi Davi. Se você pegar mais uns Salmo 56, Salmo 54, Salmo 18, por exemplo, Davi ele diz assim: Senhor, estão me procurando para tirar a minha vida. Senhor, está difícil, o negócio está complicado do meu lado, Senhor. Age, né? Lá no Salmo 18 ele diz: correntes de morte me cercaram, correntes do inferno me cercaram. Senhor, eu estou me sentindo como cercado por situações terríveis de morte, de escuridão. Senhor, salva-me, me ajuda, Senhor. Vamos ver aqui, Salmo 56, vou pedir para a irmã Ana colocar ali, Salmo 56, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Naquele momento, Davi, ele se apresenta diante do Senhor como um adorador suplicante, um adorador que entende que sozinho não consegue, que sozinho não tem como, que sozinho não dá para vencer, mas que com o Senhor a vitória virá. Altíssimo, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu braço estendido, Senhor, sobre a minha vida. Me socorre, me ajude, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós temos que nos apresentar a Deus muitas vezes quando olhamos para as circunstâncias, entendemos que sozinhos a gente não vai conseguir. Quando olhamos para os nossos inimigos e percebemos que a ação deles é muito grande contra a nossa vida, nós muitas vezes temos que nos apresentar diante do Senhor para falar que muitas vezes nós estamos precisando da sua ajuda. Quem precisa da ajuda de Deus aí? Eu quero dizer para você uma notícia maravilhosa para você nessa noite. A ajuda de Deus está disponível para você. Basta você clamar, basta você pedir, basta você crer que Ele é ajudador daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que se humilham na sua presença. Deus ajuda aqueles que humildemente dizem: Senhor, me ajuda, me socorre. Irmãos, temos que nos apresentar diante de Deus muitas vezes para falar dos outros. Os outros são aqueles que muitas vezes estão tentando o nosso mal, e nós temos que apresentá-los diante de Deus. Alguém certa vez disse o seguinte: muitas vezes nós queremos falar para muitas pessoas de Deus, mas para você falar para muitas pessoas de Deus, você primeiro tem que falar para Deus de muitas pessoas, intercedendo por essas pessoas, colocando essas pessoas nas mãos de Deus, pedindo para Deus agir na vida dessas pessoas, trabalhar no coração delas, mudar a mente delas, mudar o coração delas, transformar a vida delas. Às vezes nós temos que nos apresentar diante de Deus para falar dos outros, com a intenção de que o Senhor trabalhe na vida
dessas pessoas. O crente, ele não faz justiça com as suas mãos. O crente, ele não entra em guerra com ninguém. Ele coloca a guerra na mão do Senhor da guerra. Ele coloca as suas guerras nas mãos daquele que é o Senhor de toda a batalha, o Senhor dos exércitos. Esse nome é dado a Deus, por quê? Porque Ele é o Senhor de todos os exércitos da terra. Ele governa sobre todos os reinos, sobre todos os exércitos. Ele é aquele que combate em favor daquele que nele espera, daquele que nele confia e entrega nas suas mãos a sua causa. Temos que nos apresentar diante de Deus para dizer para Deus quem Ele é na nossa vida. Quem Deus é para você? Quem Deus é na sua vida? Salmo 18. Abra sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18. Olha só como Davi, ele chega diante do Senhor neste salmo. Salmo 18:1 diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Tem alguém que tem a versão eu te amo? Tem várias pessoas aqui, né? Então tem a versão eu te amarei no futuro, e tem a versão eu te amo no presente. Eu particularmente, irmãos, gosto da versão eu te amo, porque eu estou trazendo essa realidade para o hoje. Não estou falando que amar a Deus será algo que acontecerá futuramente. Quando eu digo eu te amo, Senhor, é porque eu já estou vivendo essa realidade da minha vida hoje. Então eu gosto dessa versão, por isso até vou citar aqui: eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Amém? Olha só, irmãos, Davi se apresentou diante de Deus para dizer para Deus quem ele era. Para Davi, Deus era rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza em quem ele confiava, escudo, força da salvação e alto refúgio. Eu quero dizer para você, querido, que tudo aquilo que ele foi para Davi, ele quer ser na sua vida hoje. Ele quer ser rochedo, ele quer ser torre forte, ele quer ser a força da sua salvação, ele quer ser o seu libertador, ele quer ser o Deus da sua vida, ele quer ser a fortaleza em quem você confia, mas acima de tudo, ele quer ser aquele que você mais ama. Eu quero perguntar a você nessa noite, sem demagogia e sem hipocrisia: você é capaz de dizer a Deus que você o ama? Como Davi chegou e disse: Senhor, eu te amo. Você é capaz, hoje você consegue dizer isso sem sentir no seu coração que você não está sendo falso nas suas palavras? É uma pergunta que eu quero deixar para você responder para você mesmo. Para você chegar a essa condição de dizer: Senhor, eu te amo, você tem que estar vivendo verdadeiramente um relacionamento íntimo e muito profundo de intimidade com Deus. Não é qualquer um que chega e diz: Senhor, eu te amo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe o que é você pedir para Deus te guiar pela vereda da justiça? Você está pedindo para Deus te corrigir. Senhor, os meus pés às vezes eles resvalam, mas a vereda da justiça, ela é justa, ela alinha a gente. Então, Senhor, eu não quero andar errado. Irmãos, tem muito crente que não faz esse tipo de oração. Tem muito crente que não tem coragem de dizer: Senhor, me guia pela vereda da justiça, porque quer continuar caminhando de forma torta. Porque a vereda da justiça, ela é reta, e ela coloca em retidão aquele que nela caminha. Então, quando você pede isso, você está pedindo para Deus encaminhar os seus passos, para que você ande com retidão, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que você ande firmemente em retidão na presença dele. Então nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Amém, irmãos? Para viver um relacionamento íntimo e profundo, porque dentro desse relacionamento tem cura para as nossas vidas. Eu uso como exemplo Moisés. Irmãos, quero perguntar para os irmãos: Moisés conduziu o povo pelo deserto. Eu pergunto para os irmãos: Moisés foi ferido pelas pessoas que ele ajudou a caminhar no deserto? Sim ou não, irmãos? Será que as pessoas em algum momento falaram mal dele pelas costas?
Será que em algum momento, pessoas que ele estava ajudando ali a caminhar naquele deserto, em alguns momentos se levantaram contra ele, conspiraram contra ele, traíram a sua confiança? Irmãos, tudo isso aconteceu, e eu vou dizer uma coisa para você, querido, tudo isso machuca, tudo isso fere o coração da gente, mas você vai ver em muitos momentos Moisés intercedendo junto a Deus, dizendo: Senhor, não mata esse povo não. Sim ou não, irmãos? Porque Deus falou: Moisés, eu vou matar, eu vou exterminar esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo difícil. Aí Moisés fala: não, Senhor, não, o Senhor não pode fazer isso, né? Senão vão falar o que do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito e o Senhor não teve a capacidade de levar o povo aonde o Senhor tinha que levar. E aí a gente fala: não, mas Moisés era mais misericordioso que Deus? Moisés era mais amoroso que Deus? Irmãos, às vezes cria essas discussões teológicas, né? Porque são discussões teológicas que surgem, né? Mateus deve saber lidar com essas questões aí, porque tem momentos na Bíblia que surgem discussões teológicas. Mas Moisés era mais sensível que Deus? Moisés era mais misericordioso que Deus? Porque Deus não é misericordioso? Não, irmãos, eu entendo assim, é o meu entendimento, pastor Gaudilei, tá? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, pastor Gaudilei. Eu entendo assim, que Deus, ele permitiu que essa situação acontecesse, porque ele é onisciente, ele sabia. E ele tipo assim, disse a Moisés que iria matar o povo, mas ele sabia que Moisés iria defender o povo, porque na realidade Deus queria mostrar o poder da misericórdia dele, o poder da graça dele, quando uma pessoa busca intimidade com ele, como essa graça, essa misericórdia inunda o coração de uma pessoa, de tal maneira que ela mesmo ferida, machucada, ela passa por cima de tudo, para interceder por aqueles que a machucaram. Porque não era a misericórdia de Moisés, não era a graça de Moisés, mas era a graça e a misericórdia de Deus em Moisés. Então eu entendo assim, teologicamente analisando esse texto, eu entendo dessa forma, e o meu coração fica plenamente em paz nesse entendimento, porque nenhum ser humano é mais misericordioso que Deus, nenhum ser humano é mais gracioso que Deus, e se Deus permite coisas em que o ser humano apareça se destacando assim, é porque ele quer mostrar que isso é fruto da intimidade com ele. Quem cola em Deus fica parecido com Deus. Amém, irmãos? Quem cola em Deus fica parecido com Deus. Quem se aproxima demais de Deus fica parecido com Deus, e o coração dessa pessoa fica parecido com o coração de Deus. Porque um dos propósitos da adoração é transformar o adorador na imagem daquele a quem ele adora. Então, quanto mais você adora a Deus, mais parecido com Deus você fica. Amém? Quem quer ficar parecido com Jesus? Então você tem que adorar Jesus na sua vida. Você vai ficar parecidinho com Ele. Você vai começar a perdoar como Ele perdoa. Você vai começar a tratar as pessoas como Ele trataria se Ele estivesse no seu lugar, né? Você vai começar a ser uma pessoa curada. As pessoas vão te ferir, vão te machucar, mas pelo fato de você estar na presença de Deus, Ele cura você e você passa por cima dessas coisas. Você não se torna aquele crente melindroso, você não se torna aquele crente que qualquer coisinha te fere. Não tem aquele crente que qualquer coisinha ele se fere, aí ele fica emburrado 10 anos, demora a passar, né? Fica emburrado, fica chateado 10 anos, 20 anos, né? Por uma coisinha desse tamanho. Irmãos, nós não podemos perder tempo com coisas que não têm valor na nossa vida. Amém? As preocupações que a gente precisa ter, dentre todas elas, a mais importante é se apresentar diante de Deus. Apresentar diante de Deus para dar a Deus uma adoração verdadeira. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Essa é uma característica marcante de quem Deus procura para adorá-lo. Irmãos, Deus quer reconhecimento, Deus quer exaltação, Deus quer rendição das pessoas que o adoram. Por quê? Primeiro porque Ele é Deus, e segundo porque Ele age em favor dos seus adoradores. Então Ele se alegra quando a gente comparece num ambiente como esse,
e canta para Ele, e dá louvores a Ele, e exalta Ele. Nesse momento Deus está dizendo: estou recebendo como incenso em cheiro suave, está subindo as minhas narinas, estou recebendo a sua gratidão, estou recebendo, né? Adoração, irmãos, é algo sublime, é algo nobre, é algo que nós precisamos cuidar na nossa vida. E a adoração verdadeira, ela precisa revelar algumas coisas da nossa vida. Primeiro, nossa dependência e nossa gratidão. Amém? Quem adora a Deus depende de Deus. Quem adora a Deus é grato a Deus. As duas coisas precisam andar juntas. No Velho Testamento, quando um exército de Israel, por exemplo, ia entrar em batalha contra os filisteus, eles reuniam o povo, vinha o profeta, e o que eles ofereciam, irmãos? Um sacrifício. Ofereciam um sacrifício. Aquele sacrifício era a demonstração do povo de Deus da sua dependência. Senhor, estamos aqui sacrificando, adorando o Senhor, porque dependemos do teu agir nessa batalha. Então ali, aquele sacrifício antes da batalha era um sacrifício para demonstrar a dependência de Deus. Estamos sacrificando antes, porque queremos que o Senhor nos dê a vitória. Nós vamos entrar numa batalha e nós queremos a vitória, e nós precisamos da ajuda do Senhor para ter essa vitória. E quando eles ganhavam a batalha, irmãos, o que eles faziam? Um outro sacrifício. Só que esse sacrifício, ele era para agradecer, era para dizer: Senhor, ganhamos, nós ganhamos, Senhor, ganhamos porque o Senhor foi responsável pela nossa vitória. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração pertence ao Senhor. Então eles sacrificavam, eles adoravam a Deus para reconhecer que o mérito de suas vitórias pertencia ao Senhor. E você foi chamado para estar aqui nessa noite, para reconhecer que o mérito das suas vitórias pertence a Deus. O mérito de você estar aqui hoje em pé, o mérito de você estar com saúde, o mérito de você ter uma família abençoada pertence ao Senhor. O mérito de você ter um emprego, o mérito de você ter um carro para você andar, o mérito de você ter uma bicicleta para você andar, o mérito de você ter uma moto para você andar, pertence ao Senhor. Ele é o responsável pelas suas vitórias, sejam elas pequenas, médias ou grandes. É Ele que te dá, é Ele que te abençoa. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de receber louvor. Quando adorar a Deus, irmãos, tem que revelar que eu dependo dEle e que eu sou grato a Ele. Quando você vem aqui e entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está adorando. Senhor, obrigado. Reconheço que se tenho é o Senhor que deu, e o mínimo que eu posso fazer é entregar uma parte para o Senhor, para a sua obra, e fazer isso de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, por amor a Deus, por uma consciência de que eu sou responsável junto com Deus pela sua obra. E o que acontece? Deus se alegra com essa atitude, e Ele trabalha para entregar cada vez mais nas nossas mãos. Uma vez eu disse uma frase e eu vou repetir de novo: quem quer ter dinheiro? Pode levantar a mão, irmãos, eu quero também, vai, para te ajudar. Se você quer ter dinheiro, a chave do sucesso é o seguinte: não tenha o seu coração no dinheiro, tenha o seu coração em Deus. Porque aí o que vai acontecer? Deus vai te dar dinheiro. Por quê? Porque o seu coração não está no dinheiro. Simples, né? É simples, irmãos. Se Deus olhar para o nosso coração e ver que o nosso coração está nele, todo o dinheiro que você precisa vai vir na tua mão. Por quê? Porque o dinheiro não vai te dominar, porque o dinheiro não vai te escravizar, porque o dinheiro não vai se tornar o senhor da sua vida. Você não vai se corromper por causa do dinheiro. Por quê? Porque o seu coração está em Deus. Deus não tem problema em dar dinheiro para quem tem o coração nele. Então, queridos, todos os dias entregue o seu coração para Deus e diga: Senhor, tudo que o Senhor me dá é para a tua obra, é para a tua glória. Tudo que o Senhor me dá é ferramenta.
tudo que o Senhor me dá é instrumento, mas o tesouro da minha vida é o Senhor. Amém, queridos? Quem tem Deus como tesouro da sua vida? Então você se prepare para ser abençoado, em nome de Jesus. Se prepare para ser abençoado, em nome de Jesus. A verdadeira adoração, ela precisa ser marcada, ela precisa ser revelada em nós, irmãos. Ela precisa revelar que nós somos verdadeiros adoradores pelo fato de não nos abatermos diante de aflições, por entendermos que a fé em Deus nos capacita não somente a prosperar, mas também a sofrer por amor a Cristo. Ou seja, se eu adoro a Deus, eu preciso estar preparado para prosperar, porque Deus prospera quem adora. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, Deus prospera quem adora. Mas também eu preciso estar preparado para não prosperar em muitos momentos. Por quê? Porque por amor a Deus, às vezes eu tenho que passar por situações de sofrimento. Não é só uma coisa. Não é só uma coisa. Às vezes você tem que viver situações antagônicas, né? Jó, também citei aqui na sexta-feira. Jó, irmãos, ele perdeu muitas coisas, mas ele não perdeu o caráter do verdadeiro adorador. E aí na sexta-feira eu fiz uma pergunta para o público que estava aqui: existe diferença de louvor e adoração? Aí a Thaisa respondeu: sim, tem diferença, né? E tem mesmo, irmãos. Por quê? Porque o louvor é uma parte da adoração que se manifesta como uma expressão de gratidão, de exaltação a Deus pelas vitórias, pelo agir abençoador de Deus na nossa vida. Tipo, Deus abre o mar vermelho, eu louvo. Deus cura as minhas doenças, eu louvo Ele. Deus resolve meus problemas, eu canto para Ele. Ou seja, o louvor é uma expressão de gratidão, de exaltação a Deus, que flui em momentos quando Deus está agindo em meu favor. Aí eu louvo a Deus. Isso é louvor, é expressão de admiração a Deus pelos seus feitos, pelas suas benesses, pelo seu favor. Mas a adoração é mais profunda, porque a adoração não depende das circunstâncias. Se Deus fizer, eu adoro Ele. E se Ele não fizer, eu continuo adorando Ele. Você está entendendo? Porque enquanto o louvor depende do que Deus está fazendo, a adoração depende de quem Deus é na sua vida. A adoração depende de quem Deus é na sua vida como Deus, que está presente na sua vida, não somente para te dar salvação e segurança nessa existência, mas para te dar salvação e segurança na eternidade. Então, quando eu tenho essa consciência de que Deus é na minha vida, não para ser bênção, não para ser segurança só aqui, mas na eternidade depois daqui, eu não me preocupo com o que eu vou sofrer aqui. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu vou adorar Ele. Isso é adoração, e isso é mais profundo do que louvor. Porque às vezes para louvar a Deus, você precisa que Deus faça alguma coisa. Para adorar a Deus, você só tem que saber quem Ele é, como aquele que te sustenta, não aqui somente, mas na eternidade. A sua alma, o seu espírito, a sua existência, vamos usar uma palavra que não se usa muito, metafísica, espiritual, ela está nas mãos de Deus. Deus é quem te segura, Deus é quem te sustenta, Deus é quem te garante na eternidade. Então como que eu vou negar um Deus desses? Como que eu vou por um benefício aqui, eu vou virar as costas para esse Deus? Eu não posso. Então, queridos, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus independente das circunstâncias. Se eu precisar ganhar para adorar a Deus, eu adoro a Deus. Se eu precisar perder para adorar a Deus, eu continuo adorando a Deus. Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter fartura, como a padecer necessidade. Sei como é ter abundância e passar fome. Em todas as coisas estou instruído, porque eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Essa é a certeza que um adorador deve carregar no seu coração. Se eu preciso apanhar por amor a Jesus, apanharei sorrindo. Se é preciso eu passar por uma circunstância por amor a Jesus, passarei. Por isso Paulo diz: ninguém me envergonha, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, bem no finalzinho, acho que versículo 17. Ninguém me envergonha, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo dividem em duas categorias. São as marcas que permeiam o meu relacionamento com Deus, onde as pessoas olham para a minha vida e contemplam na minha vida, dentro da minha relação com Deus, as marcas que tinham na relação de Cristo com Deus. Se no relacionamento de Cristo com Deus tinha obediência irrestrita à palavra, na minha vida tem que ter também. Amém? Se no relacionamento de Cristo com Deus tinha amor incondicional, sacrificial pelas pessoas, na minha vida tem que ter também. Se no relacionamento de Cristo com Deus tinha fidelidade, lealdade, tudo isso tem que ter na minha vida, porque eu tenho que trazer na minha vida o que? As marcas de Cristo. Imagina alguém que diz: eu tenho as marcas de Cristo, mas não perdoa, sai dando tapa na orelha dos outros, né? Irmãos, eu tenho que ter as marcas de Cristo que retratam quem eu sou na minha relação com Ele, né? Mas eu também tenho que ter as marcas de Cristo naquilo que permeia o meu relacionamento com o mundo, porque Jesus, ele se relacionava com o Pai, mas também se relacionava com o mundo, e do mundo Jesus recebia o que? Desprezo, discriminação, perseguição, né? E se Jesus passou por isso, você vai passar também. A irmã Sandra até deu uma risadinha ali, né? Mas é verdade, irmãos. Ah, não, mas eu quero ter as marcas de Cristo, mas eu não quero sofrer. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero, não tem jeito, irmão. Se você quer trazer as marcas de Cristo, é de ambos os lados, né? É aquilo que te qualifica como servo, é aquilo que mostra que você e o mundo estão em guerra, que você e o mundo não andam juntos, porque você anda junto de Deus. Então você não pode andar colado com o mundo. Então nós temos que ter as marcas de Cristo na nossa vida, amém? Nosso tempo voa, né, irmãos? Vamos lá. Segundo ponto, irmãos, desse salmo, é que você tem que observar os verbos, né? Os verbos do salmo diz: vinde, cantemos, vinde, adoremos, vinde, apresentemos-nos. Esses verbos estão no plural ou no singular, irmãos? Plural, né? Então é o pronome nós, né? Nos apresentemos, nos cantemos, né? Então quer dizer que nós temos que apresentar a Deus uma adoração coletiva. Ou seja, na nossa adoração tem que ter comunhão. Na nossa adoração tem que ter relacionamento com outros adoradores. Isso quer dizer que quando Deus nos chama a adoração, Ele não nos chama a adorar a Ele sozinho. Ele também nos chama a adorar em comunhão com os nossos irmãos. Ou seja, a adoração que agrada o coração de Deus é a adoração onde existe um relacionamento de amor, um relacionamento de fé compartilhado com outras pessoas. Salmo 133. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce até a barba de Arão, e até a orla das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o Hermon e sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, aonde tem comunhão, tem bênção. Aonde tem comunhão, tem vida. Eu quero declarar que nesta igreja tem vida e tem bênção. À medida que nós andamos em comunhão uns com os outros, à medida que nós seguramos nas mãos uns dos outros e falamos: vamos adorar a Deus, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Estamos juntos nesse propósito, né, de adorar ao Senhor. Irmãos, a palavra adoração, eu encontrei três termos que qualificam a palavra adoração no hebraico e uma no grego. No hebraico tem uma palavra que se chama avodá.
que significa adoração daquele que serve através daquilo que faz. Ou seja, quando você faz algo, quando você serve a Deus fazendo, quando você serve a Deus desenvolvendo algum serviço, isso é avodá. É a adoração daquele que trabalha, daquele que serve a Deus. Aí temos a palavra shak, que significa prostrar-se, render-se a Deus em amor e colocar a cabeça aos seus pés. Por isso que o texto diz: vinde, ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante do Senhor que criou os céus, que criou a terra. Vinde, humilhemo-nos, nos rendamos a Ele completamente. Então, a primeira expressão, ela é uma atitude externa de fazer. A segunda expressão é uma atitude interna de amar. Ou seja, eu preciso amar a Deus internamente e eu preciso fazer para Deus externamente algo que o agrade. E aí nós temos no grego a palavra proskinel, que significa a mesma coisa de shak, que é se prostrar em adoração a Deus e render-se em amor a Deus, para dizer a Ele que Ele é tudo na sua vida. Então, quando nós somos chamados a adorar, nós somos chamados a nos render e a fazer para Deus aquilo que Ele espera que nós façamos. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E essa adoração, ela precisa ser coletiva. Nós precisamos fazer isso juntos. Então nós, como adoradores, não podemos desprezar o valor da comunhão. Não podemos desprezar o valor do encontro que precisamos ter uns com os outros. Por exemplo, irmãos, vou começar a ser mais ligeiro aqui, mais rápido, para chegar ao fim da palavra. Encontros na Bíblia que foram marcantes: Esaú e Jacó. Eles se encontraram depois de um tempo de mágoas, de ressentimentos, de sentimentos guardados no coração, de relacionamento quebrado. Eles se encontraram e naquele encontro houve perdão, cura, restauração de relacionamento, né? Olha só o poder do encontro. Quando Paulo, irmãos, se encontra com Ananias encontra-se com Paulo. Paulo estava cego, mas naquele encontro Deus usou a vida de Ananias para curar a vida de Paulo e também para restaurar o coração de Ananias na percepção de que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Porque Ananias tinha uma dúvida muito grande: esse homem, ele mata crente, o negócio dele é matar crente, né? Eu sou crente, então ele pode matar a mim, né? Então ele ficava com medo de chegar perto do apóstolo Paulo. Mas quando ele chegou, ele viu que Deus mata o coração daquele que mata crente, para que ele não seja mais um matador de crente, mas alguém que se torne um crente também. Então aquele encontro foi um encontro também restaurador. Paulo, quando encontrou com Timóteo, ele encontrou um discípulo que ele preparou para o ministério, e Timóteo encontrou em Paulo um discipulador que o ajudou a crescer, a desenvolver a sua visão espiritual, o seu ministério. Um foi apoio na vida do outro. Olha só, um foi apoio na vida do outro. E eu quero declarar que dentro dessa comunhão que nós temos, você vai receber apoio, você vai receber instrução, você vai receber cura, você vai receber crescimento através dos relacionamentos que Deus coloca na sua vida. Deus vai colocar um Paulo na tua vida, um Timóteo na tua vida, um Ananias na tua vida, para mostrar que Ele age através da comunhão. Amém, queridos? Último lugar, irmãos, a adoração que agrada a Deus é a adoração que se preocupa com a aprovação de Deus. Aí a gente entra no último pedaço do Salmo, que fala que o povo tinha um coração errado, e por causa de um coração errado, o povo se perdeu, o povo ficou no meio do deserto. Irmãos, a história daquele povo que ficou no meio do deserto, em desobediência a Deus, é a história de um povo que queria adorar a Deus sem se preocupar com a aprovação de Deus. Vou repetir: a história daquele povo que ficou no meio do deserto é a história de um povo que queria adorar a Deus sem se preocupar com a aprovação de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: muito do que eu estou pregando aqui, irmãos,
Na realidade, eu estava pensando para essa semana que eu vou pregar na ordem dos pastores. E pregar para pastor não é moleza, né? Mas algumas coisas eu trouxe para cá, para a igreja. Algumas coisas a gente vai trabalhar lá na ordem dos pastores. Mas uma coisa que eu vou dizer lá e vou dizer aqui também, porque faz parte do que a gente está ministrando, é que aprovação é alicerce, bênção é cobertura. Fala para o seu irmão aí, aprovação é alicerce, bênção é cobertura. Aí eu pergunto para você, quando você vai construir uma casa, você começa pelo alicerce ou pela cobertura? Se você construir uma cobertura sem alicerce, o que acontece? Ela cai. Ela não tem nem sustentação, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos, sendo assim bem prático, que é um bom entendedor, minha palavra basta, né? Antes da bênção tem que vir a aprovação, porque quem recebe a aprovação, esta aprovação sustentará as bênçãos que Deus vai te dar, porque Deus, Ele te dá bênçãos como cobertura. Você precisa de cobertura financeira, Deus te abençoa. Você precisa de cobertura espiritual, você precisa de cobertura, Deus te abençoa. Mas Ele está olhando para o alicerce, que é a aprovação. Sansão, ele era abençoado? Sim ou não, irmãos? O homem tinha força, não tinha? Ele tinha a bênção de Deus. Só que com o tempo ele foi deixando de se preocupar com a aprovação de Deus. Vou tocar no cadáver, né? Vou tomar um vinhozinho. Aí ele foi indo, ele foi se acostumando. Presta atenção, crente, não se acostume a errar e não se arrepender. Não se acostume a errar, porque à medida que você se acostuma com o erro, você perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo dizendo: não, está errado, mas você não consegue ouvir mais, porque você foi se acostumando. A gente vai fazendo concessões. E aí o que aconteceu? Sansão, ele tinha a bênção, mas ele começou a perder a aprovação. Aí chegou o ponto final, em que ele já tinha acostumado a errar. Vou errar mais uma vez. Só que essa mais uma vez, aí ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Toda a bênção, inclusive a capacidade de ver, foi embora, né? Por quê? Porque ele não se preocupou com a aprovação de Deus. E aí eu digo assim, quem perde a aprovação vamos dizer assim, está caminhando num processo de perder a bênção também. Pouco tempo depois vai perder a bênção, porque já perdeu a aprovação. O povo que ficou no deserto, eles estavam caminhando em direção à bênção, sim ou não? Mas porque eles perderam a aprovação, eles não conquistaram a bênção. Eles não chegaram no final da caminhada, eles ficaram no meio do caminho. Eu quero perguntar para você quer ficar no meio do caminho ou quer concluir a caminhada aí? Quem quer chegar na bênção? Então cuide para que você não perca a aprovação de Deus na sua adoração a Deus. Porque o contrário também é verdadeiro, irmãos. Quando o crente perde as bênçãos, mas não perde a aprovação, ele traz de volta as bênçãos que ele perdeu. Deus derrama de volta aquilo que ele perdeu. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor falou: quem não se prostrar diante da minha estátua morrerá. Aí eles: não nos prostraremos. Então vocês perderam agora tudo, inclusive a vida de vocês, porque eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo ardente. Pode jogar, rei, pode jogar, mas a gente não vai negociar a aprovação de Deus na nossa vida. Nós não estamos preocupados, a gente precisa de bênção, mas mais importante que a bênção é a aprovação de Deus. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu vou ser fiel a ele até o fim. Aí o que aconteceu? Jogaram eles na fornalha. Parecia que estava tudo acabado. Aí viram que o Senhor entrou lá. Tinha um quarto homem na fornalha. Era Deus. Mas por que eles, ali naquele momento, eles conquistaram tudo que eles haviam perdido?
Eles conquistaram a bênção, a autoridade, o respeito, a posição no reino. Por quê? Porque eles não abriram mão da aprovação. O segredo para você, ser próspero, o segredo para você vencer, busque a aprovação de Deus na sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. O Senhor, Ele nos convida a virmos, a adorarmos e nos apresentarmos a Ele como adoradores, como servos, como aqueles que querem viver um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Coloque o seu coração na presença de Deus. Deus te ama e quer você perto dEle, mas Ele quer que você também o ame, como o salmista Davi disse: Senhor, eu amo o Senhor, e o Senhor é meu libertador, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, o meu alto refúgio. O Senhor é tudo isso para mim, Pai. Que nessa noite você possa viver esse relacionamento com Deus, que você possa entrar nessa dimensão de profundidade de relacionamento com o Senhor, aleluia. Que Deus seja verdadeiramente tudo o que Ele precisa ser na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, te peço, toca no coração dessas pessoas, toca no coração dos seus filhos, toca, meu Pai, na vida deles, na mente deles. Ó Deus, toca onde eu não posso tocar, Senhor. O Senhor nos chama a adorá-lo, e o Senhor nos alerta sobre aqueles que tentaram adorar ao Senhor no passado e fracassaram, porque deixaram de dar o devido valor à aprovação do Senhor nas suas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor nos chama à adoração, o Senhor nos alerta para os perigos que temos que vencer. Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E nessa noite, eu quero pedir que o Senhor, ó Deus, abençoe poderosamente cada vida que veio a este lugar. Que o Senhor tome nas tuas mãos cada adorador, cada adoradora, cada filho, cada filha do Senhor. Deus, abençoa essas pessoas, Pai. Toca essas pessoas com a tua graça. Pai, vai à nossa frente essa semana que se inicia. Deus, amanhã começaremos a semana de oração. Ó Deus, que possamos estar aqui buscando, nos apresentando ao Senhor, em oração. Que nós possamos nos apresentar em fé diante do Senhor, e assim, ó Deus, sermos agraciados com a ação sobrenatural do Teu Espírito em nossas vidas. Pai, coloco cada família dessa igreja nas mãos do Senhor. Contempla aqueles corações que estão desanimados, que estão entristecidos, que estão abatidos, Senhor. Levanta aqueles que estão caídos, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, dá ânimo novo aos desanimados, meu Pai. Põe força naqueles que estão enfraquecidos. Deus, renova a fé em cada coração, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios do Teu Santo Espírito, aleluia. Que possamos sair daqui cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Deus de glória, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, meu Pai, esta igreja.